irmãos e irmãs, boa noite. Agradeço imensamente ao meu querido amigo Munir, a quem sempre nos dá a possibilidade da reflexão comum nesse veículo de imprensa hoje digital, é bem verdade, mas que não deixa de ser talvez até mais e muito mais profunda no sentido do alcance do que aquela imprensa localizada do passado. Evolução. Vamos começar de trás para frente. O papel do espiritismo na evolução humana, vamos falar em evolução humana. A época dos gregos não era corrente, não se tinha a ideia de evolução. Para aqueles gregos, então, tudo era estático. Era o chamado fixismo. Mais ou menos assim. Vou dar uma ideia que vocês vão parar para pensar. Você compra um sapato novo e vai usando o sapato, você só vê que o sapato envelheceu depois de certo tempo. Você não olha todo dia no sapato para ir aquilatando a evolução do seu envelhecimento. Já pararam para pensar sobre isso? Nós somos dados, então, a esse fixismo, a essa coisa fixa. Então, a época dos gregos era um completo fixismo. E como pensar no reino dos céus, como pensar numa espiritualidade, se formos fixistas? Não tem como. Na época da igreja judaico-cristã, da mesma forma. Aliás, é até hoje. Não se concebe a ideia da evolução. Deus criou, soprou, andou, morreu, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então não tem uma evolução, tem um determinismo. Tanto que Teilhard de Chardin levantou a ideia da evolução, né? Ele era membro da igreja, foi extremamente mal visto. Então a igreja, de um modo geral, não se afeiçoa à evolução. Os caminhos nela pré-concebidos são caminhos extremamente fixos, deterministas. Novamente eu faço a mesma pergunta: como evoluirmos nesse cabresto religioso, chamemos assim? Não dá para evoluir. Porque você não tem parâmetro do que virá a acontecer. Você está ameaçado, como eu disse, a um inferno. Eu costumo dizer que essa crença é tão pouco resistente. Basta pensar que se Deus é onisciente, ele sabe de tudo que acontece. Então, quando ele nos fez, ele já saberia se iríamos para o céu ou para o inferno. Então, dá para ver que essa ideia não tem resistência nenhuma no ponto de vista dogmático, no ponto de vista científico. Então, já fica aí para nós que no passado não se pensava em evolução. É só não no passado. Até hoje, nessas certas religiões, saibamos, também não se tem espaço para evolução. O Espiritismo veio exatamente revolucionar isso. O que ele fez? Ele mostrou o seguinte: a alma é imortal. Através das comunicações espíritas, chanceladas pela ciência, ele veio nos mostrar que somos imortais e que vamos caminhando na eternidade, processo denominado de evolução. Então, o Espiritismo preconiza a evolução. É do Espiritismo o critério da evolução. Não há Espiritismo sem evolução. Então, aí dá um grande salto para nos colocar frente a um processo diferente no nosso sentido de vivência. Olha que interessante. Se pegarmos a questão 799 do Livro dos Espíritos, em que o Espiritismo pode ajudar no progresso? Na lei do progresso está essa questão. Em combater o materialismo, chaga da humanidade. Por quê?
Não há como se ter um materialismo que não seja fixista, que não seja determinista. Se chegar para nós hoje, diante da fortuna econômica que possuímos, e dizer, olha, eu estou percebendo que você irá à bancarrota, você irá à falência. A pessoa entra em desespero. Entra em desespero com uma questão material. Ninguém falou que ela iria passar fome, como bem falou o Munir na prece, que foi um encanto. Ninguém falou que ele iria morar embaixo da ponte, nada. Só falou que ele iria perder a roupagem financeira. Nós, então, ficamos com ansiedade grande para como é que vai ser meu dia de amanhã na questão material. Então, nós não nos jogamos para a evolução, nós voltamos de novo com um lado fixo, tentamos abarcar com as mãos aquela nossa fortuna e não desgarrá-la jamais. Há uma história que muito me torna pensativo, reflexivo, mas muito interessante. Um homem no estado de São Paulo detinha uma grande lavoura de café e de uma hora para outra perdeu todo o seu cafezal. E foi até a farmácia do seu amigo e chegou lá, pediu um remédio que o farmacêutico sabia que aquele remédio era para que o homem suicidasse. Olha onde nos leva o lado do materialismo. E esse homem chegou até ele e disse, olha, eu queria esse remédio, compadre. Eram compadres. Ó, compadre, eu vou te fazer uma outra proposta. Você vai nesse endereço que eu estou te dando aqui, você vai conhecer um homem lá. Se você voltar com o mesmo desejo, eu não te vendo o remédio. Eu te dou esse veneno. Mas você vai lá. Onde mora esse homem? Ituiutaba, Minas Gerais, Rua tal, número tal, etc. O homem saiu, não iria passar vergonha no compadre. Tomou o ônibus, se dirigiu para Uberaba. Chegando lá, caminhou na rua, onde lhe foi dito, bem de frente à casa, ele escutou uma bela gargalhada. Uma gargalhada daquela de alguém assim, extremamente sadio, alegre, festivo. Ele bateu palmas, que era a campainha da época, perguntou, é aqui que mora o senhor Jerônimo Mendonça? Sim, aqui mora o senhor Jerônimo Mendonça. Eu quero conhecê-lo, posso? Claro. Entrou lá, viu aquele homem tetraplégico, numa cama especializada para ele, ortopédica. E falou, o senhor que acabou de dar aquela risada? Foi. O senhor é uma pessoa alegre? Muito. Ele pensou, não é possível. Como essa pessoa pode ser alegre nessa condição aí de saúde? Por que, meu amigo? Perguntou-lhe Jerônimo. Ele disse, olha, eu perdi tudo, lá no estado de São Paulo. É, meu amigo, é. Sua mulher te abandonou? Não, senhor. Seus filhos te abandonaram? Não, senhor. Você perdeu o quê, meu irmão? Eu perdi minha roça de café. Pois é. O que vale mais? A sua roça de café ou esses afetos que não te abandonaram? Ou seja, girou a forma do olhar daquele homem que estava sendo materialista para um viés espiritualista. Então, nós temos que fazer também essa guinada na nossa caminhada, senão a gente não evolui. Aí vem o Espiritismo como propulsor da evolução humana. Quando ele permite esse tipo de colocação, permite que através da reencarnação, por exemplo, a gente possa sair do momento de dor, aprendendo uma outra pousada, algo diferenciado, algo melhor, uma experiência nova, a gente vai vendo que a evolução existe. E o Espiritismo dá essa ideia, porque ele tira
a noção de culpa, de pecado, sabe, que as outras religiões, infelizmente, inculcam na mente humana. Isso é muito importante a gente ter em vista essa condição. As outras religiões nos colocam o céu e o inferno, como eu disse, num prisma de acertou ou errou, quase lotérico, vamos dizer assim. O Espiritismo não. Através das obras você atingirá uma situação melhor ou pior, mas não há céu e nem inferno. Há realmente uma probabilidade de uma melhor vivência no mundo espiritual, de acordo com a sua vivência aqui no mundo corporal. Olha que interessante. Não há salto na natureza. O Espiritismo coloca isso com tranquilidade. Condessa Paula, numa fala que está no livro Céu e Inferno, do Kardec também, ela mostra muito bem o que seu lado de condessa, o seu lado rico, não lhe trouxe praticamente nada. O que lhe trouxe foram as experiências que ela teve com os seres humildes. Eu costumo dizer que, se dependesse de mim, eu tenho um sonho, um tanto quanto é certo, é masoquista, não, mas sádico, na verdade. Isso aqui é brincadeira, viu? Senão vocês vão propagar isso como sendo algo totalmente meu, aí a coisa vai complicar. Eu brinco o seguinte, que meu sonho seria, quando desencarnar, passar pelo umbral, é uma região mais inóspita, bem quente, bem úmida, é o Pantanal. E estou brincando. E lá, eu queria ver aquelas madames que chacoalham aqueles sininhos nesse lugar, porque lá não vai ter sininho. Não vão ter as funcionárias que eram chamadas pelo sininho. Deve ser uma decepção monstruosa para essas pessoas, que não evoluíram aqui, se deixaram levar pelas convenções, pela fama, pelo glamour. Essas questões não fazem evoluir, pelo contrário, impedem a evolução. Ah, você está dizendo que não se deve ter glamour, você está dizendo que não se deve ter riqueza, você está dizendo que não se deve ter beleza. Não é isso. Não se deve acreditar nisso como algo salvacionista, como algo que nos vai fazer evoluir. Isso é uma ferramenta que nos ajuda aqui no mundo material, mas não para evoluirmos. Porque geralmente a gente começa a comprar as pessoas, a comprar as situações e assim por diante, e isso impede a nossa evolução. Então, é muito importante termos isso em mente também, o que impede a evolução. O materialismo. Nós acabamos de falar logo atrás. E o materialismo desdobra onde? Em tudo aquilo que faz com que o homem se sinta o maioral. O homem não se decline, não se vergue à presença divina. O homem se acha Deus. Esse é um momento de complicação. Quando o homem se acha Deus, e aí lhe acontece um câncer, lhe acontece uma questão na família, é posto em prova toda aquela sua grandeza, esse homem abaixa a cabeça. Então, é importante a gente observar que isso diminui o processo evolutivo. Não é fácil. Estava escutando em determinado lugar, se eu falar pode ter essa pessoa ouvindo por aí, estava escutando em determinado lugar uma determinada pessoa, que é uma parente minha, que quando é para os outros, ela diz, fique tranquilo, Deus vai ajudar, não vai ser nada, vai ter restabelecimento pleno. Mas quando é um dela, aí ela chora, esperneia, etc. Eu estou acusando, não estou fazendo nada disso, só estou dizendo que são 2 pesos e 2 medidas. Como é que a gente vai evoluir num prisma que nós perdemos a fé em Deus e no outro que nós temos fé em Deus? Não se agrada a 2 senhores. Então, isso é um outro ponto que a gente tem que trabalhar dentro da gente.
para evoluirmos. Para evoluirmos, nós temos que procurar ser o mais hegemônicos possíveis, ou seja, o mais unitário possível. Devemos ter um só perfil, uma só personalidade, o que não é fácil. Veja bem, exemplo Pedro, o apóstolo. Quando ele vai negar Jesus, aquele homem forte, aquele homem que defendia o Cristo, que colocou a espada na orelha do soldado romano, etc, etc. Quando ele vai para um momento do seu testemunho, e ele nega Jesus por 3 vezes, ele muda todo o contexto. Ele não é mais apóstolo de Jesus, ele não é mais seguidor do mestre, ele não é mais nada. Ele é alguém que estaria ali por curiosidade. No lugar dele, será que agiríamos diferente? Eu, particularmente, não agiria diferente. O medo, aquele medo de ser preso, medo de ser crucificado, um medo terrível. Naquele momento, ele não tinha amadurecimento para aquilo. Mas, no final de sua existência, quando ele também foi sacrificado pela cruz, ele pediu que enterrassem-no de cabeça para baixo. Porque ele não era digno de ser enterrado para cima, a sua cabeça. Assim somente seria o seu mestre. Ele não. Ele deveria ser enterrado de cabeça para baixo. Olha que evolução. Estou dando um exemplo de grande evolução. Olha que passo largo no critério da espiritualidade. É interessante a gente ver esses seres que evoluíram, e muito, para nós também traçarmos o nosso processo evolutivo. Ainda que os nossos sejam bem menos específicos, assim, explicitados, sejam mais acanhados, mas é preciso a gente fazer um certo planejamento de rota. Senão, como é que a gente vai evoluir? Só evoluiremos se fizermos uma rota para a evolução. O que eu tenho que mudar aqui? Eu tenho que mudar isso e aquilo. Bom, nessa mudança eu planejo. Planejando, eu procuro ser fiel ao meu planejamento. E isso gera evolução. Então, não é evolução sem fidelidade. Só há evolução com fidelidade. Só há evolução com maturidade. O resto é ilusão. É crença. É um perigo passar só pelo mundo da crença. Porque quem crê, 1 minuto depois pode descrer. Eu tenho um pé atrás quando alguém chega para mim e diz assim, eu virei espírita. Eu fico me perguntando, quando será que vai desvirar? É algo que eu me preocupa um tanto quanto esse ponto. Por quê? Porque a crença é fugaz, a crença é passageira. Ela é algo assim, como a fumaça. Ela dobra para um lado ou para o outro, de acordo com o vento. Já a fé, não. A fé é imorredora, a fé é imbatível, a fé é incondicional. E a fé faz evoluir. Então é preciso ter fidelidade, precisa ter maturidade, precisa ter fé para pensar em evolução. Volto à questão 799 do Livro dos Espíritos. Lá diz que o Espiritismo combate as castas, aqueles que se acham maiores e menores, porque mostram que todos somos iguais. Não tem gaveta no caixão, não adianta nada ter muitos títulos só por ter os títulos, porque quando chegar lá, os títulos vão ser meros papéis em branco. Então não adianta, o Emerson, escritor, o doutor, parará. Se o Emerson não fizer alguma coisa realmente concreta para servir ao outro, quando o Emerson desencarnar, o Emerson não vai ter levado nada de proveitoso daqui. Não terá evoluído, em que pese o papel do espiritismo estar pronto para fazê-lo evoluir. Então, sendo espírita, a coisa é muito mais complicada ainda. Por que é mais complicada? Porque
há uma ferramenta posta à nossa disposição. Se não usarmos, será muito cobrado daquele a quem for muito dado. Então não tem jeito de, eu não sabia, até palestra você fez, como é que você não sabia? Ou palestra você ouviu, como é que você não sabia? Então esses aspectos aí do espiritismo, como o papel dele na evolução, é bom por um lado e preocupante por outro. Porque bom, é sempre bom porque nos mostra a ferramenta ideal para evoluir. E preocupante porque se ficarmos em sonolência diante desse papel, nós vamos arcar com essa sonolência. Então, isso é realmente um ponto para pensarmos. Como de resto, tudo é ponto para pensarmos no mundo espiritual. Então, a evolução é esse caminho. Esse caminho digamos assim, indeclinável. Agora eu posso paralisá-la, mas dia ou menos dia eu vou evoluir. Só que se eu paralisar o processo, vai ter que me esmerilar para poder ir à frente. Ou seja, eu vou passar por umas situações menos favoráveis até eu caminhar. Aquela história boba, mas importante, a necessidade faz o sapo pular. Então é mais ou menos assim conosco. Se ficarmos protelando, quando pensarmos que não, a coisa não tem mais tempo para protelar. Aí vem um câncer, por exemplo, alguma coisa que nos faz caminhar, nos faz olhar o outro, nos faz interessar por nós. É uma coisa assim bastante interessante para vermos. Acompanhei um caso muito interessante em que uma determinada pessoa alugava um imóvel para outra e essa pessoa, a dona do imóvel, a locadora, queria que o locatário pintasse até a sacada do imóvel. A gente sabe que a sacada do imóvel ele desgasta pela questão natural, o desgaste natural da coisa. Aí essa pessoa mas essa locadora era tão exigente, tão ferrenha ao materialismo, que mesmo sendo advertida pelo então locatário, cuidado, assim a senhora tem o risco de contrair um câncer, porque você está trazendo tudo para a senhora, etc. e tal. Não, eu não abro mão, etc, etc. Esse era o perigo, não abrir mão. Acabou como? Tendo câncer. Ela perdeu uma oportunidade evolutiva por uma questão material. Ela devia ter dito a mesma coisa ao locatário. Locatário, eu sei que não é obrigação sua. Você poderia, se isso não lhe causar nenhum prejuízo, pintar a sacada aqui, qualquer coisa a gente reparte. Possivelmente o locatário fosse até lhe dizer, não, pode deixar que eu faça isso de bom gosto para a senhora, etc, etc. Então, a evolução requer educação. Educação de sentimentos, principalmente. A gente fica com sentimentos muito desnorteados, sentimentos desnorteados. A gente vê muito isso, as pessoas assim, num momento turbulentas, não sabem o que estão fazendo ou o que vão fazer, e a gente tem que sentar-se naquele foco que eu falei um momento atrás. Olhar aquele foco como foco verdadeiro para a caminhada. Sem evolução, a gente sofre. Mas se a gente se entregar para o processo evolutivo, a gente passa essa encarnação muito mais suavemente. Não estou dizendo que a gente não sofra. Eu estou apenas dizendo que a gente vai entender melhor o projeto nosso, assinado pelos espíritos amigos, e vamos ser mais dóceis do que sermos mais exigentes das coisas do céu, vamos dizer assim, ou da matéria, dependendo do ponto de vista. É algo que nós temos que realmente levar em consideração nessa evolução.
Então, melhor do que o Espiritismo para nos promover, ensinar, conduzir a evolução, não tem. Não tem. A melhor ferramenta para isso é o Espiritismo. E, aliás, quando se define o Espiritismo, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem no finalzinho, diz lá que o Espiritismo é uma ferramenta para a melhoria do homem. Quer dizer, é importante a gente ver isso. Ele é uma ferramenta para a melhoria do homem. É muito importante essa questão. Então, nós já vimos assim, uma série de pontos de vista sobre evolução, o papel do Espiritismo na evolução, é o Espiritismo como arrebanhador dos recursos evolutivos, o Espiritismo como consolador dos momentos de dores, o Espiritismo como esclarecedor nos momentos também de dores ou não, de acordo com a nossa necessidade espiritual para entendermos certas coisas. O Espiritismo é fantástico. Não é que eu esteja sendo fanático. Pelo contrário, basta olhar no dia a dia o tanto que ele nos faz melhores, mais calmos, mais tolerantes, mais e mais aptos à evolução.